Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Êxodo, capítulo 25, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Amém, irmãos? Podei vos assentar. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Esse é o texto básico que queremos falar nessa manhã, um pouco nessa manhã, daquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, em nome de Cristo, em nome de Jesus. O tema da mensagem é: erga um altar de oração contínuo. Erga um altar de oração contínuo. Amém, irmãos? Contínuo. Irmãos, todos nós, às vezes nós estamos com vontade de almoçar, ou quem janta, de jantar, ou de tomar o café na manhã, na parte da manhã, na parte da tarde. Às vezes, ainda mais com esse calor, às vezes não estamos com vontade, mas mesmo assim, nós tomamos café, nós almoçamos, nós jantamos, quem janta, enfim. Por que isto? Porque o nosso corpo, ele precisa dos nutrientes, das proteínas, das fibras. Nosso corpo precisa. Então, mesmo sem vontade, a gente se alimenta. Mesmo sem vontade, a gente bebe água. Por quê? Porque essa estrutura, o seu corpo, o meu corpo, ele precisa da água, dos nutrientes, das proteínas para permanecer em pé. Precisamos. Às vezes perdemos o sono, mas mesmo assim nos esforçamos para dormir, porque o nosso corpo precisa do sono para repor as energias. Precisamos do sono. Assim, irmãos, a nossa alma, o nosso espírito, ele precisa da oração. Não deixe para orar quando você sentir vontade, não. Mesmo sem sentir vontade, erga na sua vida um altar de oração contínuo. Mesmo sem vontade. Por quê? Porque isso vai sustentar a sua vida espiritual. A oração é uma arma poderosa que Deus nos deu e precisamos usá-la. Então, mesmo sem vontade, ore. Mesmo sem vontade, busque a Deus, porque não é aquilo que você sente de fazer, é aquilo que você tem que fazer. E é aquilo que eu tenho que fazer, tendo vontade ou não, eu preciso fazer. E isso em todas as áreas da nossa vida. O que eu preciso fazer, o que é certo fazer, querendo ou não, eu preciso fazer. Amém, irmãos? Então a oração é algo fundamental na minha vida. A oração é algo fundamental na sua vida. Tem um escritor que diz que a oração é a respiração da alma. Tem muitas pessoas que às vezes estão sufocadas porque elas não oram, não falam com Deus, não conversam com Deus, não levam a Deus as suas súplicas, não levam a Deus as suas necessidades. E oração também não é só para levar a Deus as minhas súplicas e as minhas necessidades, também é para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Então as pessoas às vezes não oram e estão sufocadas. Pode ser que tenha pessoas aqui nesta manhã e pessoas que nos ouvem que estão sufocados porque não estão orando. E a oração é a respiração da alma. Quando você ora, a sua alma respira.
aquele peso, aquela angústia, ela começa a dar lugar ao alívio, à alegria. Quando você ora, quando eu oro, então não podemos deixar de orar. A Bíblia nos diz que Ana, ela estava buscando a Deus por um filho, e ela buscava continuamente. Ela ergueu um altar de oração na sua vida contínuo. Ela continuamente buscava a Deus. Ana continuamente falava com o Senhor, tanto que Eli viu ela e pensou: Ana está embriagada, você está embriagada? Ela disse: não, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E Ana fazia isso continuamente, até que o Senhor atendeu ao pedido de Ana, e ela concebeu e teve um filho. Mas ela ergueu um altar de oração contínuo diante de Deus. A Bíblia nos diz que Ezequias tinha uma sentença de morte contra a sua vida. Aí Ezequias falou: mas não é possível. Ele tinha uma sentença de morte da parte de Deus, ou seja, iria acontecer. Mas Ezequias, ele ergueu um altar de oração diante de Deus. Diz a Bíblia que ele virou o rosto para a parede e falou com o Senhor: lembra que eu tenho andado diante de ti em retidão. Ele começou a lembrar ao Senhor. Deus não precisa ser lembrado, mas ele estava falando da palavra: lembra que eu tenho andado diante de ti. E Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Aí Ezequias ora. Aí diz a Bíblia que antes do mensageiro sair do palácio, Deus falou: volta lá. Aleluia. Deus atendeu a oração de Ezequias, porque Ezequias, ele ergueu um altar de oração a Deus. Então, irmãos, a oração é algo que você precisa. Quem quer viver espiritualmente falando, precisa orar. Eu preciso erguer na minha vida um altar de oração. Então, aqui nesse texto que nós lemos, Deus mandou Moisés construir um santuário para habitar no meio do seu povo. Foi o texto que nós lemos, 25:8 de Êxodo. Deus manda Moisés construir um santuário para que ele habitasse no meio do seu povo. E determinou que no lugar santo haveria um altar de incenso. Então preste atenção. Deus, ele mandou Moisés construir um santuário, e Deus determinou que no lugar santo haveria um altar de incenso. Guarde essa palavra, incenso, onde o fogo jamais deveria estar apagado. Aleluias. Moisés construiu ali um altar diante do santuário, no santo, e ali nesse altar de incenso, o fogo jamais deve se apagar, jamais deveria estar apagado. O incenso deveria queimar continuamente. O incenso, aleluias, o incenso deveria queimar continuamente no altar da oração. O incenso deveria queimar continuamente. E o incenso é símbolo das nossas orações. Aleluias. O incenso é símbolo das nossas orações. Eu quero dizer uma coisa: uma pessoa de joelhos diante do Senhor, que busca a Deus, que clama a Deus, pode ser de joelhos ou andando, não importa. Uma pessoa que busca a Deus, as suas orações estão subindo como cheiro suave diante de Deus. A oração nunca é perdida. A oração nunca é perdida. Aleluias. O incenso é símbolo das nossas orações. E o incenso deveria queimar continuamente. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E, havendo tomado o livro,
Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, aleluia, cheias de incenso, que são as orações dos santos, aleluia. O incenso é símbolo das nossas orações, aleluia. E o incenso precisa queimar continuamente, aleluia. Quando eu devo orar, irmãos, se você puder, ora de manhã, de tarde, de noite. Se você puder, ora só de manhã, então ore só de manhã. Se você puder, ore o dia inteiro, dependendo das suas funções no seu serviço. Se não for te atrapalhar, você pode estar fazendo ali os seus afazeres e conversando com Deus e falando com Deus, porque o incenso arderá continuamente. As nossas orações não podem parar. As suas orações não podem parar. Cada vez que você ora, cada vez que você apresenta para Deus o seu dia, a sua dificuldade, o que você quer, o que você precisa, quando você adora a Deus, quando você clama a Deus, quando você busca a Deus, você não está vendo, eu não estou vendo, mas no mundo espiritual, as barreiras já estão caindo, as muralhas já estão caindo, as portas estão se abrindo, o inimigo está recuando. A cada oração que você faz, a cada clamor, a cada incenso que sobe diante de Deus. Então precisa ser contínuo. Eu tenho aprendido muito com o pastor Daniel. Algumas vezes eu fui em algumas igrejas com ele, então a gente ia conversando no carro, e ele sempre falando da importância da oração, que tudo que ele faz é através da oração, que ele só espera de Deus, que ele só busca de Deus, que ele põe nas mãos de Deus. É um homem de fé, é um homem de oração. Como eu tenho aprendido com ele, devemos orar, irmãos. A sua oração não é em vão. A oração não é um monólogo que você está falando sozinho. A oração é um diálogo, aonde você está falando, conversando com Deus de toda a terra, aonde você está clamando a Deus, e Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, aleluias. Então o incenso precisa ser contínuo. Tem oração, irmãos, que, desculpe a expressão, oração Nutella. Meu Deus, meu Pai, obrigado, me dá isso, aquilo, e não ora mais. Não, você tem que persistir na oração, aprofundar-se na oração, buscar mais a Deus. Em casa você leia Lucas 18, que fala sobre isso, o dever de orar sempre, e nunca desanimar, seja um guerreiro da oração, seja um gigante da oração, seja alguém poderoso na oração. Antes de vencermos as nossas batalhas aqui no mundo, físicas, precisamos vencer na oração, e tem pessoas usando o caminho errado. Eles tentam resolver, não conseguem resolver, e depois vão orar. Não, vença primeiro na oração. Senhor, põe as tuas mãos, derrube essa barreira, quebre essa fortaleza, derrube esse gigante, abre esse mar de problema. Meu Deus, o inimigo não vai triunfar na minha família, o inimigo não vai nadar de braçada na minha família. Meu Deus, em nome de Jesus, repreenda o inimigo, repreenda a fúria do inimigo. Vença primeiro na oração. É na oração que vencemos primeiro. É igual ali certa vez que tinha um grupo de diáconos conversando, tentando resolver uma situação, uma questão. Aí eles conversaram. Aí, como eles viram que não conseguiram resolver, alguém disse assim: então vamos orar. Fez tudo errado. Primeiro tentaram resolver para depois orar. Eu quero te dizer uma coisa: comece o dia orando, ponha nas mãos de Deus. O que você for fazer, ponha nas mãos de Deus, ponha Deus na frente, entregue para Deus. Aí depois você vai fazer, porque antes você já colocou nas mãos do Senhor. Então, o altar de incenso, o incenso é símbolo das nossas orações. Apocalipse capítulo 8, versículo 3.
Irmão, se eu digo que sei alguma coisa e não faço, eu ainda não sei. Então preste atenção. Se eu digo que sei alguma coisa e não faço, eu ainda não sei. Então, se a Bíblia está dizendo que o incenso é símbolo da oração, que a oração é uma arma poderosa, que através da oração a barreira vai cair, o milagre vai acontecer, a bênção vai acontecer, e eu não oro, eu ainda não sei. Então, ou seja, irmãos, faça, ore. Dizer que sabe sobre oração é uma coisa, agora quem ora é diferente. Quem ora é diferente. Então, se eu sei que eu preciso de orar e não oro, eu ainda não sei. Então, ponha em prática isso hoje na sua vida. Tem um livro que diz: o sucesso de amanhã começa hoje. Então a partir de amanhã eu vou orar. Não, começa hoje. Ó, que você chegar em casa, vá para o seu quarto, fale com Deus, depois vai fazer seus compromissos, depois, meu irmão, se o Espírito Santo começar a te motivar e você quiser, volte e ore novamente, porque é como um alimento para o nosso corpo. Irmãos, se deixar, a gente come o dia inteiro para esse corpo permanecer em pé. Assim deve ser a oração. Aí agora tem uma questão aqui. O alimento a gente precisa ter cuidado, porque pode prejudicar a nossa saúde. Comer demais, comer coisas, enfim, que prejudicam a saúde. Agora, oração não tem problema não. Você pode orar o dia inteiro, você pode orar, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai falando com Deus. Quanto mais você ora, mais você tem intimidade com Deus. Oração não tem limite. Pode orar à vontade. Amém, irmão? Pode orar à vontade. Aí Apocalipse 8:3 diz: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, irmãos, o incenso é símbolo das nossas orações, e o incenso deveria queimar continuamente. Isso quer dizer, irmãos, que devemos orar continuamente. Quem quer ser vitorioso tem que orar continuamente. Quem quer ver as coisas acontecerem tem que orar continuamente. Tem que erguer um altar de oração contínuo. Amém, irmãos? Sabe quem não quer que você ore? O diabo. Ele não quer que você ore. Sabe por quê, irmãos? Quando você ora, independente de onde você está, ali se tornou o seu santo dos santos, ali se tornou o lugar que Deus está presente. Então, quando você está orando, o inimigo não gosta. Irmãos, então eu quero dizer uma coisa: faça raiva no inimigo, ore o máximo que você puder, ore todos os dias, ore várias vezes por dia, ore que a sua vida e que a minha vida seja um altar de oração contínuo diante do Senhor, continuamente. Aí o altar de incenso nos ensina aqui algumas lições sobre a importância da oração. O altar de incenso nos ensina algumas lições sobre o altar da oração, a importância da oração nas nossas vidas. E eu já li certa vez que a melhor defesa às vezes é o ataque. Talvez o inimigo está te atacando e você só está se defendendo. Eu quero dizer uma coisa: você tem uma arma de ataque que se chama oração. Comece a orar, comece a clamar a Deus, comece a clamar, a determinar no mundo espiritual em nome de Jesus. Comece a atacar. Eu estou só me defendendo, o inimigo está me encurralando. Então ore para essas fortalezas caírem por terra. Comece a orar. Sabe qual é o nosso problema? Ficamos assim: irmão, você ora por mim? Você ora por mim, pastor Paulo? Você ora por mim, pastor Leandro? Tudo bem, devemos orar uns pelos outros, mas não jogue para o outro a responsabilidade que é sua.
Devemos interceder sim uns pelos outros, mas é você que é responsável por orar pela sua vida, por clamar a Deus, por ter comunhão com Deus. Então, algumas lições. A primeira lição que aprendemos aqui no altar de incenso, a primeira lição é a centralidade da oração na nossa vida. O primeiro ensinamento que o altar de incenso nos traz é a centralidade da oração em nossa vida. O altar de incenso é Êxodo capítulo 30, versículo 6. Êxodo 30, verso 6. E o porás, falando aqui do altar de incenso, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Então, o primeiro ensinamento que o altar de incenso nos traz é a centralidade da oração na vida, em nossas vidas. O altar de incenso deveria ficar no centro do lugar santo. No centro do lugar santo. A oração precisa ocupar um lugar privilegiado na minha e na sua vida. O centro da nossa vida é Jesus Cristo, mas também a oração precisa ocupar um lugar privilegiado na minha e na sua vida. Precisa ocupar. O altar de incenso deveria ficar no centro do lugar santo, defronte do véu, onde estava a arca da aliança. Aí, irmãos, a posição geográfica do altar de incenso já definia a centralidade. Por estar no centro, definia a centralidade, definia a importância da oração na minha vida. A oração é importante na sua vida, a oração é importante na sua vida. Pensa aí quando você estiver se alimentando, como é importante para esse corpo aqui, ó. Mas o homem é um espírito, o homem tem uma alma, então a sua alma, o seu espírito precisa da oração. Você precisa estar em comunhão com Deus, você precisa estar ligado a Deus através da oração. Precisamos orar. Então a posição geográfica do altar de incenso define a centralidade, a importância da oração na nossa vida. Amém, irmãos? Se eu digo que sei e não faço, eu ainda não sei. Ou seja, se eu sei que a oração é central na minha vida e eu não oro, eu ainda não sei. E se eu não oro, a minha alma não respira. E se a minha alma não respira, eu fico sufocado, eu fico agoniado, eu fico angustiado. Aí quando você começa a falar com Deus, quando você começa a buscar a Deus, aí, irmãos, os nós vão se desatando. A oração desata nós. Tem muitos nós na vida de muitas pessoas que sufocam, e através da oração, esses nós são desatados. Aleluia! Aleluias! Jesus, ele regou o seu ministério em oração. Aqui está o maior exemplo. É só você ler nos evangelhos. Sempre diz assim: e Jesus retirou-se para o monte, e Jesus retirou-se para orar, e Jesus retirou-se. Irmãos, se Jesus, que é o próprio Deus, ele regou a sua vida com oração, imagine você, o próprio Senhor Jesus, ele regou a sua vida com oração. Irmãos, irmãos, que essa palavra possa entrar no meu coração de uma forma muito especial, e no seu também, que possamos erguer um altar de oração contínuo. Aleluias! Aleluias!
estou tão triste, é um aperto no peito, é uma angústia. Irmãos, vai orar, vai orar. Eu não estou dizendo que assim que você orar vai mudar, pode ser que mude, mas vai falar com Deus. Quando você começa a falar com Deus, as feridas vão sendo curadas, aquela angústia vai saindo, aquele peso vai saindo. Fale com Deus, fale com o seu Criador, fale com o seu Pai. Você tem um Pai, o Pai nosso que está nos céus. Você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que cuida de você, mas para isso você precisa conversar com seu Pai através da oração. Então Jesus, ele regou o seu ministério com oração. Os apóstolos aprenderam a orar com Jesus. Por isso entenderam que deveriam se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos aprenderam com Jesus que deveriam consagrar a sua vida à oração e ao ministério da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. Atos dos Apóstolos 6, verso 4. Mas nós, aqui é os apóstolos, mas nós perseveraremos, perseverar em que? Na oração. Irmãos, precisamos ser perseverantes na oração. Na oração é uma arma que Deus te deu, é uma arma que Deus nos deu. Persevere na oração. Em nome de Jesus. Vai ficar se defendendo até quando? Vai ficar recuando até quando? Vai ficar dando espaço para o inimigo até quando? Comece a orar, comece a atacar o inimigo com a oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então Jesus rega o seu ministério com oração. Os apóstolos, eles entenderam que também deveriam consagrar a oração, consagrar a sua vida à oração. Aleluias. Ore, irmãos, ore. A Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Orai sem cessar. Fale com Deus. Fale com Deus, que essas barreiras que estão na sua frente, elas vão ter que cair pelo poder da oração. Esses gigantes que estão te afrontando vão cair pelo poder da oração. Aleluia. Este medo que você está sentindo vai embora pelo poder da oração. Comece a orar, falar com Deus. Quando Atos capítulo 4, verso 31, tendo orado, irmãos, isso aqui é Bíblia. O que aconteceu? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Quando aconteceu isso? Quando eles oraram. Irmãos, a gente não tem noção, a gente não consegue ter visão do mundo espiritual quando a gente ora. O que acontece? Então, e tendo orado, olha, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, aqui nesse texto, quando a perseguição ameaçou a igreja, os crentes oraram e Deus fez o lugar onde estavam reunidos tremer, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar com grande poder. Aqui havia ameaça para o povo de Deus, e eles oraram, e quando eles oraram, Deus moveu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo pelo poder da oração. Pelo poder da oração. O que adianta ficar, irmãos, murmurando, reclamando?
O que adianta ficar, nada dá certo, nada funciona, isso não adianta nada. O que vai adiantar é você entrar para o seu quarto, feche a porta sobre si e fale com seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto está te ouvindo. Ele vai atender o seu clamor. Clama a mim e responder-te-ei, a palavra nos ensina. Então aqui havia perseguição, estavam ameaçando a igreja. Aí a parte A, por gentileza, Jonatas. Havia perseguição, estavam ameaçando a igreja. Estão te perseguindo? Estão te ameaçando? Não faça igual aqueles diáconos que eu falei aqui do livro que eu li. Vão tentar resolver. Já que não deu, vamos orar agora. Ore primeiro. Estão te perseguindo, tem ameaça contra você. Aí a Bíblia diz, e tendo orado, o que eles foram fazer? Eles foram orar. A oração, irmãos, é quando eu estou unindo a minha fraqueza ao poder de Deus. Isso é oração. É você falar, Senhor, eu não posso, eu não consigo, para mim não dá, para mim não tem mais jeito. Então o que é oração? É eu pegar tudo aquilo que eu não posso, que eu não consigo, que para mim não tem jeito, é eu pegar toda a minha fraqueza, então eu levo tudo isso em oração, e entrego nas mãos daquele que pode, daquele que tem poder, daquele que é forte, daquele que abre mar, daquele que vence gigantes, daquele que é todo poderoso. É eu entregar a minha fraqueza nas mãos de um Deus poderoso. Isto é oração. É oração, isso é oração, irmãos. É igual, certa vez eu li também que um servo veio correndo assim, alguns cães perseguindo ele, e ele foi, e tinha um homem parado, e ele foi e se abaixou de frente para aquele homem, e enfiou a sua cabeça no meio das pernas daquele homem. Aquele homem foi e pegou aquele filhote no colo, e aí tinha um monte de cães querendo pegá-lo, mas aí quando os cães viram que tinha alguém que estava protegendo aquele filhote, aí os cães foram embora, e aquele animal, o filhote, ficou ali seguro no colo daquele homem. Assim é a oração. Você vai diante de Deus todo quebrado, eu não consigo, eu não posso. Você é igual o louvor que foi cantado aqui, você vai lançar tudo aos pés do Senhor, você vai colocar tudo, deixar tudo na cruz, você deixa na cruz, aí Jesus vai e te pega no colo e cuida de você, e manda embora todo o mal, e manda embora o inimigo, e ali nos braços do Senhor, você está guardado. Isto é oração, isto é oração. O que eu não posso, Ele pode, o que eu não consigo, Ele consegue, nas minhas fraquezas Ele me fortalece. Isto é oração, é eu levar isso tudo para Deus e deixar nas mãos dele. Aleluia! Aleluias! E deixar nas mãos dele, e entregar nas mãos dele, e entregar nas mãos daquele que pode. Oh, glória a Deus! Aleluia! Entrega para Deus, irmãos. Entrega para Deus. Entrega para Jesus. A oração não é um programa da igreja no qual alguns se inserem e outros não. Igual, por exemplo, aqui tem um culto de oração toda quarta-feira. Mas eu vou orar só quarta-feira? Não. Eu devo erguer um altar na minha vida de oração contínuo. Se eu estou aqui, eu estou orando. Mas se por algum motivo não puder vir à igreja, estou orando em casa. Aleluia. Irmãos, a oração não está limitada a um espaço geográfico. Eu tenho que ir na igreja para orar. Não. Erga um altar contínuo de oração na sua vida. Você vai se tornar poderoso na oração. Você vai se tornar grande. Quer se tornar grande diante dos homens? Ponha-se de joelhos diante de Deus. Clame a Deus, fale com Deus, converse com Deus, e Deus vai te exaltar, e Deus vai te levantar. Quem quer ser grande tem que primeiro descer à casa do oleiro, tem que primeiro se prostrar, se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. Então a oração deve ser toda hora. Se puder, ore toda hora. Amém, irmão? Aleluia. Eu tenho criado esse hábito de, sempre que eu posso dar um pouquinho, eu estou orando. Às vezes até no meu serviço mesmo. Às vezes eu estou lá meio tranquilo, aí eu estou falando com Deus, estou apresentando para Deus. Tenha os seus segredos com Deus.
Quando você verbaliza, o inimigo pode até escutar. Mas quando você fala aqui na sua mente, com Deus, amém, irmãos? Você tem seus segredos com Deus, aleluia. Só você e Deus sabe o que você está pedindo. Só você e Deus sabe o que você está falando. E a Bíblia diz que Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. O inimigo não conhece, mas Deus conhece. Então tenha segredos com Deus. Fale com Deus aqui na sua alma, no seu espírito. Fale com Deus. Ore toda hora, irmãos. É muito bom. Aleluias, é muito bom. Está falando com Deus. Está conversando com Deus. Porque nós viemos de Deus, irmãos. Entenda uma coisa: o homem só se torna completo quando ele está em comunhão com Deus. Por quê? Quem nos criou foi Deus. Aí Deus vem e assopra em nós o fôlego de vida. Então nós viemos de Deus. Então, irmãos, nós só estamos completos quando estamos em comunhão com Deus. Só assim o homem se sente completo, quando ele está em comunhão com Deus. Então a oração não é um programa da igreja no qual alguns se inserem e outros não. A oração é uma usina de poder, aleluias. A oração é uma usina de poder que movimenta a igreja em sua caminhada vitoriosa. A oração é uma usina de poder que Deus te deu. A oração é uma usina de poder que Deus nos deu, que nos movimenta em nossa caminhada gloriosa e vitoriosa. É através da oração. Mas a minha vida, não sei o que, irmãos, a gente precisa chorar realmente. Às vezes está tão difícil, precisa chorar, mas viver chorando não dá, irmãos. Ore, fale com Deus, aleluia. Apresente para Deus a sua causa, apresente para Deus a sua necessidade. Fala para Jesus aonde está doendo. Tem até um louvor, um corinho antigo que diz: conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, oh aleluia. Ele é o remédio. Fala para Jesus, irmãos. O que a gente faz às vezes? Fala com todo mundo. Fala com todo mundo. Quero dizer uma coisa: às vezes você está falando com alguém que não pode fazer nada por você, mas existe um Deus que pode fazer tudo por você. Fale com Ele. Fale para Deus, conte para Jesus, através da oração, que é uma usina de poder que nós temos. A oração é uma usina de poder. Não há poder sem oração. Não há avivamento espiritual sem oração. Sem oração não há pregação poderosa. Sem oração nossos cultos seriam frios, nossas mensagens seriam fracas, nossas músicas seriam vazias e nossas reuniões infrutíferas, porque tudo precisa ser regado através da oração. Deus deixou uma forma de comunicar-se com o seu povo, e através da oração. Ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. É através da oração que nós nos comunicamos com Deus, que nós falamos com Deus. É através da oração. Deus fala conosco através do nosso espírito. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito, mas nós conversamos com Deus através da oração. Através da oração. Então você precisa orar. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta retórica. Não requer resposta. Não responda. É para você pensar. É para que eu possa pensar. Você tem orado? Você tem orado? Você tem orado? Responda para você mesmo. Você tem orado? A oração deve ser reconduzida ao centro da nossa vida. A oração deve estar no topo da nossa agenda. O altar de incenso deve estar defronte da arca do testemunho. A oração, o incenso precisa queimar continuamente. Continuamente. Eu estou orando e não mudou ainda, irmãos.
Você não ora só porque as coisas estão mudando. Você deve orar porque você precisa orar, porque a oração é importante para você, que é importante para mim, é um alimento para mim, é um alimento para você. Então, em primeiro lugar, que o altar aqui de incenso nos ensina, é a centralidade da oração na nossa vida. Amém, irmãos? A centralidade. Segundo ensinamento, a indispensabilidade da oração na nossa vida. A oração não é dispensável, ela é indispensável, não tem como dispensar a oração na nossa vida. O incenso deveria ser queimado, vamos ler, Êxodo capítulo 30, verso 7 e verso 8. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Então Arão vai queimar o incenso das especiarias cada manhã. Então preste atenção, cada manhã, ou seja, todos os dias. Aleluias. Oh, irmãos, se seguirmos o que a Bíblia nos ensina, vamos longe demais. Vamos alcançar a nossa bênção, vamos ver as coisas acontecendo. Bom, obedecer é melhor do que sacrificar. O problema é que às vezes a gente fala que sabe, mas não faz, aí não sabe. Mas se eu obedecer, se você obedecer, irmão, se nós obedecermos, olha, se você não compreender muitas coisas dessa mensagem, guarde isso no seu coração. Se você obedecer essa palavra, faça uma experiência. Pague para ver, se nós obedecemos esta palavra, irmãos, muitas coisas vão acontecer, Então, cada manhã, ou seja, todos os dias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Verso 8, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, de manhã e de tarde, à tarde o queimará. Este será incenso o quê? Aleluias. Irmãos, a oração deve ser contínua. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. A oração precisa ser contínua ao Senhor pelas nossas gerações, de manhã e de tarde, todos os dias. O incenso deveria ser queimado pela manhã, à tarde, continuamente perante o Senhor. O fogo do altar não podia ser apagado. O fogo do altar não podia ser apagado. Irmãos, não permita que as cinzas, aleluias, apague o fogo do seu altar. Ore de manhã, comece o dia falando com Deus, comece o dia apresentando a sua família para Deus, comece o dia apresentando o que você tem que fazer para Deus. Ore à noite, ore de manhã, ore de tarde, ore à noite, ore continuamente. O fogo do altar não pode ser apagado. O altar de incenso não podia cobrir-se de cinzas. O altar da oração na sua vida não pode cobrir-se de cinzas. O que são as cinzas? Não sei. Talvez é um programa que eu gosto de assistir, é um filme que eu gosto de ver, é uma ocupação que eu arrumo, é um compromisso que eu tenho. E aí, irmãos, pode ser que seja o celular, que é uma coisa que é um bem que está se tornando um mal. As pessoas estão se tornando escravas de um aparelho desse tamanho ali, elas estão escravas. O que é a cinza? Eu não sei o que é a cinza no seu altar. Você não sabe o que é a cinza no meu altar, mas não permita
permita que as cinzas cubram o seu altar de oração. Aleluias, tenha vida de oração, tenha vida com Deus, tenha vida com Deus. Tire todo impedimento, tire toda barreira, não se embarace com as coisas deste mundo. A Bíblia nos diz que não devemos nos embaraçar com as coisas, meu pai, meu irmão, deste mundo. Não se embarace. Irmãos, retire toda a cinza do seu altar. Eu preciso retirar toda a cinza do meu altar, porque o altar precisa arder continuamente. Eu preciso ter vida de oração. Precisamos ter vida de oração. Então o altar de incenso não pode cobrir-se de cinzas. De igual forma, não podemos dispensar a oração incessante e diária da nossa vida. Não dispense a oração incessante, contínua, diária da sua vida. Não estou com vontade de orar. Ore a si mesmo porque é certo. Eu não faço porque eu tenho vontade, eu faço porque é certo. Eu devo fazer porque é certo. Então regue a sua vida com oração. Regue a sua vida com oração. O incenso precisa ser queimado no altar a cada manhã, a cada manhã. Não podemos começar o nosso dia estribados em nossa própria força. Não comece o seu dia estribado na sua própria força. Aleluia, a cada manhã fale com Deus. Erga um altar de oração na sua vida. Fale com Deus. Não se estribe na sua própria força. Não comece o dia apoiado na sua própria força. Não podemos buscar em nosso interior não podemos buscar em nosso interior o vigor para cumprir a nossa agenda. Todos nós aqui, irmãos, quando acordamos temos uma agenda a cumprir, e você não pode buscar no seu interior força para cumprir essa agenda. Essa força vem de Deus, essa força vem do Senhor, essa força vem através da oração. É através da oração. Para que você possa cumprir a sua agenda, ore a Deus, fale com Deus, busque a Deus. Amém, irmãos? Todos nós temos uma agenda diária. Aí quando começar o dia, apresente essa agenda para Deus. Põe nas mãos de Deus, entrega para Deus, entrega para Jesus. Lance sobre Ele toda a sua preocupação. Logo de manhã, precisamos nos prostrar diante de Deus em adoração, aquele que é digno, e apresentar diante dele as nossas súplicas. Não comece o dia sem falar com Deus, irmãos. Não comece o dia sem falar com Deus. Aleluias. Lutero costumava dizer que se não orasse 2 horas por dia, não conseguia tempo para cumprir a sua agenda. Martinho Lutero disse: se ele não orasse 2 horas por dia, ele não conseguiria tempo para cumprir a sua agenda. Não caminhamos vitoriosamente pela nossa própria força. Dependemos de Deus mais do que dos nossos recursos. Você depende de Deus, você depende de Deus, nós somos dependentes de Deus. Então comece o dia falando com Deus, comece o dia clamando a Deus, comece o dia buscando o Espírito Santo, comece o dia clamando pela sua família, comece o dia clamando a Deus para encher a sua família com o Espírito Santo, comece o dia clamando a Deus para cobrir a sua família com o teu sangue, comece o dia clamando a Deus e pedindo que abençoe o seu dia. Comece assim o seu dia. Irmãos, como eu tenho aprendido. Há um tempo atrás eu começava o meu dia, e a primeira coisa que eu fazia era pegar do lado da minha cama, que estava pendurado assim num negócio lá para poder pôr controle, celular. Pegar meu celular e... irmão, eu começava meu dia
Vendo celular, vendo conversa, vendo fofoca, cuidando da vida dos outros, porque infelizmente a verdade é essa, a gente pega o celular e começa a cuidar da vida do outro. O irmão fez isso, o irmão fez aquilo, o irmão está viajando. Não, irmãos, graças a Deus que Deus me livrou disso. Comece o dia falando com Deus, tenha um devocional com Deus, fale com Deus, ore a Deus, leia a Bíblia, comece o dia assim, irmãos, falando com Deus. Aleluias! Meu dia foi tão assim, tão estranho. O culto para mim foi tão estranho. É porque às vezes a pessoa não teve tempo para falar com Deus, para conversar com Deus. Aí quer chegar na igreja, quer falar em línguas, quer ser cheio do Espírito Santo. Não, irmãos, o fogo arderá continuamente. Ali diante, na parte da manhã, eles deveriam cuidar do altar de incenso, tirar as cinzas, para que o fogo continuasse ardendo continuamente. E faria isso à tarde também. Irmão, eu devo cuidar do altar da minha vida, para que Deus me encha mais a presença dEle. Oh, graças a Deus. O fogo, porém, precisa queimar o incenso, não apenas de manhã, mas também à tarde. Em outras palavras, a oração deve ser uma prática não apenas central na minha vida, mas também uma prática contínua. A oração deve ser uma prática contínua na sua vida. Irmãos, olha que ensinamento que Deus está nos trazendo nesta manhã. A oração deve ser uma prática contínua na minha e na sua vida. Então, em segundo lugar, falamos sobre a indispensabilidade da oração. A oração não é dispensável na minha e na sua vida. Tem coisas que são dispensáveis na minha vida. Programas que você pode assistir são dispensáveis na minha vida. Às vezes um lazer que eu tenho que fazer, se eu não orei antes, esse lazer é dispensável. Mas a oração, ela nunca é dispensável. Ela é indispensável na sua vida. Amém, irmãos? Se nós queremos caminhar vitoriosos, precisamos orar. Orar mais. Falar mais com Deus. Deus está aqui nos dando ferramentas para viver vitoriosamente. Amém, irmãos? Deus está nos dando ferramentas para viver vitoriosamente. Em terceiro lugar, estamos quase encerrando. O terceiro ensinamento que nós temos aqui é a pureza da oração na nossa vida. A pureza da oração na nossa vida. Êxodo capítulo 30, versículo 9. Versículo 9: não oferecereis sobre ele incenso estranho. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. Então, Deus não se agrada de uma oração com motivações erradas. Deus não se agrada de uma oração com motivações erradas. Diz o texto bíblico que o incenso precisa ser puro, santo e não estranho, ou seja, não ofereça sobre o altar de incenso um fogo estranho, um incenso estranho, porque a pureza da oração precisa estar na minha vida e na sua vida. A igreja precisa ter pureza para falar com Deus, para conversar com Deus. Deus conhece a motivação da sua oração. Deus, ele pesa a intenção do coração. Aquilo que o Júnior pede, Deus já pesa e sabe a intenção que o Júnior está pedindo. Deus sabe a intenção que você está pedindo. Deus não aceita incenso estranho, orações contaminadas pela vaidade, oriundas de vidas impuras, de corações sem arrependimento.
A Bíblia nos ensina que um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Coração contrito e quebrantado é coração humilde e arrependido. Esse Deus não despreza. Mas um coração impuro, com motivações erradas, Deus não responde essas orações. Deus não aceita essas orações. A oração Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra de Deus, quem não quer ouvir, não quer obedecer a palavra de Deus, logo está vivendo em pecado. Logo está vivendo em pecado. Então o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A oração do perverso é abominação para Deus, ou seja, precisa haver pureza na oração dos filhos de Deus. Tem que haver pureza na sua oração, tem que haver pureza na minha oração, porque o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então tem coisa que você vai pedir, que eu vou pedir. Se Deus não detectar, não ver pureza, essa oração é abominável a Deus. Então precisa haver pureza na nossa oração. Amém, irmãos? Mata aquela vizinha minha. Mata aquele meu vizinho. Irmão, misericórdia. Jesus. Igual uma vez o irmão falou que alguém falou assim: pastor, ora para Deus matar o esposo daquela irmã. Já pensou, irmão? Pediu isso daí. Não há pureza. Irmãos, isso é abominação diante de Deus. Tem que haver pureza na nossa oração. Deus não aceita incenso estranho, orações contaminadas. A oração do perverso é abominação para Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Isaías 1,15. Olha o que diz a palavra de Deus. Estamos encerrando já. Isaías 1,15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, irmãos, tem que haver pureza na nossa oração. Não adianta multiplicarmos as nossas orações se a nossa vida está fora da vontade de Deus. Se a minha vida está fora da vontade de Deus, não adianta eu multiplicar as minhas orações. Por gentileza, chefão. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Tem que haver pureza na nossa oração, senão Deus não ouve, senão Deus não atende. Não adianta. Mateus capítulo 15, versículo 8. Mateus 15, verso 8. Quem está longe de Deus, Deus sabe, irmãos. Deus conhece nosso coração. Deus conhece o coração do Júnior. Deus conhece o seu coração. Este povo se aproxima de mim com a sua boca
e me honra com seus lábios. Mas olha a parte C do versículo: mas o seu coração está longe de mim. Mas o seu coração está longe de mim. Não adianta honrar a Deus com os lábios se o nosso coração está longe de Deus. Deus não está atendendo a minha oração, Deus não está ouvindo a minha oração. Então, irmãos, examine a sua vida. Eu preciso examinar a minha vida. Este povo honra-me com seus lábios, me buscam, mas o seu coração está longe de mim. E a Bíblia nos diz assim: filho meu, dá-me o seu coração, dá-me o seu coração. Deus pede: dá-me o seu coração. Ele não toma, Ele pede. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei contigo, morarei no seu coração, farei morada na sua vida, mudarei a sua vida, transformarei a sua vida, abençoarei a sua vida. Mas Ele pede: dá-me o seu. Porque tem pessoas que estão aqui na igreja, mas o coração está longe, a mente está longe, e Deus sabe, Deus conhece. E quarto e último, quarto ensinamento para encerrarmos aqui, que aprendemos aqui: devemos erguer um altar de oração contínua na nossa vida, irmãos. Em quarto e último, para encerrarmos aqui, Êxodo capítulo 30, verso 34 e verso 35. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque e onixa e gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado. Aqui nos traz um outro ensinamento, que é para uma outra mensagem. Precisamos ser, irmãos, temperado, controlado, saber lidar em cada situação, saber lidar, seja na escola, uma situação com um amigo, saber lidar, uma situação com o coordenador, com o diretor, saber lidar naquela situação, saber lidar lá no serviço, saber lidar no seu lar, saber lidar no seu ambiente que você vive, porque somos seres sociais, precisamos interagir, e para interagir precisamos ser temperados, controlados. Amém, irmãos? Tem gente que não é controlado, tem gente que é explosivo. Temos que ser controlados, saber lidar em cada situação, saber a hora de falar, a hora de calar, a hora de esperar, a hora de agir. Tudo temos que aprender, irmãos. Amém, irmãos? Tudo temos que aprender. Então, temperado, puro e santo. Puro e santo. Até o verso 35. Então, o incenso era feito de 4 componentes. Estoraque era extraído de um arbusto sem incisão. Então, ele era extraído, mas não podia fazer incisão no arbusto, não podia ter corte. Estoraque era extraído de um arbusto. Então, estoraque era extraído de um arbusto sem incisão, sem corte na árvore, não tinha corte na árvore. A resina, obrigado, chefão. A resina fluía espontaneamente. Então preste atenção. A resina fluía espontaneamente, não tinha corte, não tinha incisão, fluía espontaneamente. As nossas orações, de igual modo, devem ser livres e espontâneas.
A oração deve ser livre e espontânea. Ninguém deve ser obrigado a orar. Deve ser algo livre e espontâneo, que você deseja fazer, que você quer fazer. Ninguém te obrigar, é algo espontâneo. Amém, irmãos? A nossa oração deve ser livre e espontânea. Aleluias. Assim, segundo, ônica era extraído de um molusco marinho. Então a ônica era extraído de um molusco marinho. Isso nos ensina que a nossa oração deve partir das profundezas da nossa alma. Aleluias. As nossas orações devem partir das profundezas da nossa alma. Vá mais profunda em Deus, vá mais profunda em Deus. Deve vir do profundo da nossa alma. Aleluias. E terceiro, o gálbano era um arbusto do deserto. Suas folhas deviam ser quebradas, então preste atenção, quebradas, moídas para a extração do perfume. As orações devem brotar de um coração quebrantado e contrito. As orações nunca devem brotar de um coração soberbo e arrogante. As orações devem brotar de um coração quebrantado e contrito. E a Bíblia diz que a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. E quarto e último, o sal. O sal é um símbolo da nossa vida. Vós sois o sal da terra. O sal é um símbolo da nossa vida. E nossa vida é a parte mais importante da nossa oração. Nossa ardente expectativa, concluindo, nossa ardente expectativa é que Deus nos desperte para uma vida mais abundante de oração. Que Deus te desperte para uma vida mais abundante de oração. Que Deus me desperte para uma vida mais abundante de oração. Que o incenso de nossas orações fervorosas subam sempre à presença de Deus. Aleluias, como um aroma suave, e que o fogo jamais se apague das nossas vidas. Amém, irmãos? Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo.